Então vamos falar agora de recursos hídricos, vamos falar de água. Água é um assunto importantíssimo, tá? A lei é 9433 de 1997 e eu quero começar com vocês falando dos fundamentos dessa lei, porque só aqui a gente já vai tirar tanta informação e já vai desmistificar algumas coisas, inclusive, que esse é uma parte importantíssima. É o primeiro artigo já da lei, já vem com esses fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Primeiro, a água é um bem de domínio público. Isso é importante, por quê? Porque a água não é um bem público, tá? A água é um bem de uso coletivo do povo, é de todos nós. Mas o domínio, quem cuida, quem gere, quem diz o que pode e o que não pode, é o poder público. Segundo fundamento, a água é um recurso natural limitado, não é ilimitado, gente, tá? Existe uma quantidade de água dentro do planeta, o ciclo é fechado e é essa mesma quantidade que existe hoje, que existiu antes e que vai existir no futuro, tá? Então, a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Acabou aquela história de que água é 0800, de que água é free, de que água é grátis. Não é, tá? É dotado de valor econômico, sim. E por quê? Por que o poder público resolveu dar valor econômico para a água? Para conscientizar as pessoas com relação ao uso. Justamente porque a gente sabe que é limitado, ou as pessoas usam de forma racional ou não vai ter para todo mundo, ou não vai ter no futuro. Então a água é limitada e é dotada de valor econômico. Terceiro fundamento, em situação de escassez, o uso prioritário é consumo humano e dessedentação animal. Cuidado com isso, tá? Porque tem muita pegadinha por aí trocando, falando que em caso de escassez, em caso em que a água esteja faltando e que a gente não tem mais de onde tirar, é prioritário o consumo humano e lavoura, irrigar a lavoura. Não, é dessedentação animal, é matar a sede dos animais. Então, primeiro, consumo humano, segundo, matar a sede dos animais, porque uma plantação, uma lavoura, sobrevive muito mais tempo sem água do que um animal que precisa beber água. Quarto fundamento, a gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o uso múltiplo das águas. Então, sempre que a gente vai fazer o gerenciamento de um rio, de um lago, de um recurso hídrico de forma geral, tem que proporcionar usos múltiplos. Então, não é pegar um rio e dizer, esse rio vai ser exclusivo para abastecimento. Não se usa para mais nada. Espera, mas e a navegação? Será que navegar nesse rio vai influenciar em alguma coisa o abastecimento humano? Não, então permite usos múltiplos. Pescar, né, tirar dali do recurso hídrico o alimento, não vai influenciar no consumo humano? Então tem que permitir. Permitir vários usos para o mesmo recurso hídrico. Quinto fundamento, a bacia hidrográfica é a unidade territorial sobre a qual a gente implementa o sistema de gestão. Então, a gente não deve pensar no recurso hídrico, por exemplo, num rio isolado, tá? Um rio, ele não vive isolado, gente. Você nunca vai ver um rio que ele tem a nascente, aí ele corre e morre no oceano. Ao longo do percurso dele, ou ele vai cair dentro de um rio maior, ou outros rios menores vão se incorporando a ele. Então, bacia hidrográfica você pega o rio principal e vê todos os afluentes, todos que estão juntos com ele. E aí, quando a gente vai fazer a gestão desses recursos, a gente tem que pensar na bacia toda e não num rio isolado. Sexto fundamento, a gestão dos recursos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público e dos usuários e da comunidade. Então, não centralizar a administração dos recursos hídricos, da água, em um único órgão, mas fazer isso de forma descentralizada, chamar a população, a comunidade para participar, para saber o que está acontecendo. Assunto importantíssimo quando a gente fala de recursos hídricos é outorga. Outorga do direito de uso da água. Vamos lá, o primeiro fundamento que a gente viu é que a água é um bem de domínio público, tá? Não é um bem público, é de domínio público, ok. Então, se a água é de todos nós, será que pode alguém usar mais e outra pessoa usar menos? Será que se eu tenho uma lavoura, eu faço plantação, eu posso simplesmente colocar uma bomba no rio, bombear a quantidade de água que eu quiser
para irrigar a minha lavoura, e quem está para baixo do rio que se vire, que lute para conseguir a água. Eu vou bombear o quanto eu preciso aqui, afinal a água é minha, a água é de todos nós. Não. É por isso que o poder público é o gestor, é ele que administra, é ele que tem o domínio. Outorga é exatamente isso. Se você quer utilizar a água, não é free. Você tem que pagar, mas eu não vou comprar da empresa de abastecimento, eu vou pegar direto de dentro do rio, não importa. É meu também, é dos seus vizinhos também, é de todos nós. Como é que você acha que só você vai usar a quantidade que quiser? Então, a outorga de direito do uso é exatamente essa permissão que o poder público vai te dar ou não para você fazer a utilização da água. Seja utilizar tirando água, seja utilizar jogando coisas dentro da água, já vou te explicar isso, ou seja utilizar para gerar energia, construindo uma central hidrelétrica, por exemplo. Então, outorga do direito de usar a água você tem que pagar para poder usar por essa água, ela não é grátis para você. O artigo 12 da Lei de Recursos Hídricos vai dizer para a gente o seguinte: quais são as atividades que estão sujeitas à outorga? Ou seja, se eu vou fazer uma dessas atividades, eu tenho que pagar. Eu tenho que primeiro ir no poder público, pedir autorização dele, pedir a outorga e pagar por isso. Primeiro, derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo hídrico para consumo final, inclusive para abastecimento público ou insumo de processo produtivo, foi o que eu falei para você. Eu quero tirar para um processo produtivo, que é o quê? Que é a minha lavoura, tem que pagar. Para abastecimento público, a empresa de saneamento que vai tirar a água dali, ela tira de graça de dentro do rio? Não, ela tem que pagar outorga por isso também. Então, vai retirar água de um recurso hídrico, tem que pagar. Segundo, extração de água de aquíferos subterrâneos para consumo final ou insumo produtivo. Então, a mesma situação, eu vou tirar a água, seja de um rio ou seja de um aquífero, eu tenho que pagar outorga por isso. Terceiro, lançamento no corpo d'água de esgoto e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com fim de diluição e transporte. Então, por exemplo, a empresa de abastecimento e de esgoto, né? A empresa de esgoto, ela retira o esgoto, ela trata o esgoto, mas sobra, né? Do tratamento do esgoto sobra o líquido, né? Sobra uma parte aquosa. Tem que fazer o tratamento disso e devolver. Tem que ser jogado de volta, ser lançado de volta para um corpo d'água. Pode fazer isso de graça? Não, tem que pagar outorga por isso. Quarto caso que precisa de outorga, aproveitamento de potencial hidrelétrico. Então, como eu falei para vocês, eu posso simplesmente fazer uma pequena, nem que seja pequenininha, mas uma central de geração de energia dentro da minha propriedade, usando a água do rio que passa na minha propriedade, sem contar nada para o poder público? Não, eu tenho que ter autorização para isso, eu tenho que ter outorga, porque eu estou usando essa água que é de todo mundo para gerar energia só para mim. E o inciso 5º ficou em aberto. Outros usos que alterem o regime, a qualidade ou a quantidade de água. Então, deixamos aqui um artigo, um inciso aberto para qualquer outra situação que apareça aí. Pode ser que eu também queira te cobrar pela água. Três situações que independem de outorga. Primeiro, uso de recursos hídricos para satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais no meio rural. Então, se é um pequeno núcleo no meio rural que vai usar essa água para consumo humano, não precisa pagar outorga. Segunda situação, derivações e captações e lançamentos considerados insignificantes. Então, lembra que o primeiro caso que eu te falei que precisa de outorga é pegar água, mesmo que seja para consumo humano? Então, vamos supor que eu pego essa garrafinha de água, vou no rio e encho ela para o meu consumo humano. Tenho que pagar outorga por isso? Era o que dizia o primeiro inciso do artigo 12, mas calma, aqui no parágrafo 1º ele disse, se é considerado insignificante a quantidade que você está pegando, não precisa. E terceiro, acumulações de volumes de água considerados insignificantes. Então, por exemplo, se eu vou represar o rio para fazer uma pequena central hidrelétrica, a gente já viu que precisa. Mas se eu vou fazer só um pequeno represamento, só para criar um laguinho e eu conseguir tomar banho no verão com a minha família, aí é considerado insignificante, não precisa de outorga, tá?
Existem situações, última coisa aqui dentro de recursos hídricos, existem situações em que essa outorga ela pode ser suspensa. Então, as pessoas têm direito, né, quem paga por essa outorga, quem consegue essa autorização, tem direito a utilizar essa água. Mas existem casos em que a gente suspende esse direito da pessoa de utilizar essa água por tempo determinado ou indeterminado, de forma total, suspende tudo, ou parcial, uma parte. Então, você tem outorga para captar 100 mil litros por dia. A gente vai reduzir isso para 50 litros por dia. Vamos ver aqui, ó, as situações em que pode mudar essa outorga. Primeiro, não cumprimento do outorgado, dos termos da outorga. Então, por exemplo, eu tenho outorga para captar 100 mil litros por dia e estou captando 150, estou descumprindo com o que havia sido combinado. Minha outorga pode ser suspensa. Ausência de uso por 3 anos consecutivos, eu fui lá, pedi a outorga, estou com a outorga pronta aqui, mas já faz 3 anos que eu não uso. Pode suspender. Necessidade premente de água para atender satisfação em situação de calamidade. Então, uma pessoa jurídica, por exemplo, que tem a outorga para irrigação de lavoura, mas naquele município está passando uma situação de calamidade muito grande, uma situação de escassez de água. E aquela empresa continua tirando 100 mil litros todo dia de água do rio para irrigar a lavoura. É uma situação de calamidade, a gente pode suspender a outorga dela. Necessidade de prevenir, reverter grave degradação ambiental, necessidade de atender usos prioritários de interesse coletivo, como, por exemplo, abastecimento humano. Então, em qualquer uma dessas 5 situações, essa outorga pode ser suspensa de forma total ou parcial, temporária ou permanente, certo? Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esse assunto nos últimos anos tem aparecido muito, tá? Uma frequência muito grande. É uma lei relativamente nova, ela é de 2010, é a 12.305, que vem falar de resíduos sólidos. O que são resíduos sólidos? De forma bem popular, a gente chama lixo, né? É o que a gente chama de lixo. Mas existe uma diferença entre resíduo e rejeito, tá? Rejeito é aquilo que realmente já não serve mais para nada, é a fralda suja da criança, é a casca da banana que eu coloquei no lixo, se eu não uso para adubação nem para nada. Enquanto resíduo é tudo aquilo que ainda dá para aproveitar. Essa garrafinha aqui, se eu resolver jogá-la fora, ela é um resíduo, ainda dá para fazer muita coisa com essa garrafinha antes que ela realmente se perca na natureza. Então, vamos lá, vou passar com vocês aqui por alguns dos instrumentos dessa lei, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque são muitos, mas eu vou passar com vocês aqui os que são mais importantes e os que mais aparecem, os que aparecem com muita frequência. Então, tá no artigo 8º, se você quiser acompanhar aí direto pela lei, os instrumentos dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Vou passar com vocês os principais. Primeiro, planos de resíduos sólidos. Eu não sei se você sabe, mas todo grande gerador de resíduo sólido é obrigado a ter um plano desses resíduos. Por exemplo, um shopping. Concorda comigo que um shopping gera muito resíduo por dia? Produz muito lixo por dia? Pois é, ele precisa ter aprovado pelo órgão ambiental um plano de gerenciamento desses resíduos. Ele não pode simplesmente colocar tudo lá na rua, nas sacolas, nos sacos e esperar que a prefeitura leve embora. Tem que ter um plano de gerenciamento. O que ele vai fazer? Primeiro ele vai fazer uma separação, uma triagem, de que forma dentro da praça de alimentação ele vai fazer um incentivo para que as pessoas separem o que é orgânico do que é reciclável. Então tem que ter, todos os grandes geradores de resíduos sólidos têm que ter esse plano de gerenciamento dos resíduos. Esse é muito importante. E a gente vai parar e falar dele ponto a ponto. Coleta seletiva, sistema de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Vamos começar com coleta seletiva. Você sabe o que é coleta seletiva? Coleta seletiva é quando o município tem o caminhão que leva o orgânico e o caminhão que leva o reciclado. Mas para que isso aconteça, tem que um outro instrumento que está aqui é a educação ambiental, tá? Mais para baixo eu já vou falar para vocês da educação ambiental. Tem que ter educação ambiental, porque se você não ensina a população como é que faz a separação, eles não sabem fazer a separação, tá? Então tem que ter isso. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabeleceu prazo para que
todos os municípios do Brasil, são mais de 5.500 e tantos municípios que a gente tem no Brasil, implementem coleta seletiva. Gente, isso é difícil, isso é complexo, isso não é algo fácil de ser feito, tanto que mais para frente a política daí ela vai permitir consórcios, né? Mais de um município se juntando em consórcios para comprar um único caminhão, porque às vezes um caminhão custa muito para um município. Como é que ele vai comprar um caminhão para coleta seletiva? Como é que ele vai criar uma cooperativa de separação, né? Então isso é complexo, inclusive municípios que se juntam em cooperativas, eles têm incentivo financeiro, tá? Quando a União tem recursos para distribuir, prioriza esses municípios que fazem consórcios. Então, coleta seletiva é isso e deve ser implementada em todos os 5.500 e tantos municípios do Brasil. Logística reversa e responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Então, vamos por partes. O que é ciclo de vida do produto? Vou usar a minha garrafinha, tá? Ciclo de vida do produto é o seguinte, essa garrafinha em algum momento ela foi fabricada, ela é nacional, mas vamos supor que ela fosse importada, ela veio de fora, então ela foi fabricada, teve o fabricante, aí ela foi importada aqui para dentro do Brasil, aí teve um distribuidor que distribuiu esse material para vários lojistas, aí teve o lojista e aí teve o consumidor final, eu que comprei a garrafinha é minha, eu sou a consumidora final dessa garrafa d'água. Ciclo de vida do produto é isso, desde o momento que o produto nasce, que ele é fabricado, toda a cadeia por onde ele passa. Importador, quando é importado, importador, distribuidor, lojista, consumidor final. E o consumidor final vai, depois de usar, dar a destinação final ambientalmente correta. Então, desde o nascimento até a morte desse produto, ele percorreu um ciclo de vida. Logística reversa é fazer o caminho contrário, tá? Eu acredito assim, ó, que do assunto resíduos sólidos, logística reversa é o top, tá? É onde você vai agora gastar as suas canetinhas coloridas. Logística reversa é fazer o caminho contrário. É pegar essa garrafinha de água depois que eu não quero mais, depois que eu não usei mais, e ao invés de colocar no lixo, eu fazer voltar o caminho todo até chegar de volta ao fabricante. E ele tem obrigação de dar a destinação ambientalmente correta para esta garrafinha. Só que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela não estabeleceu essa obrigatoriedade para todos os produtos. Não é obrigatório fazer isso com uma garrafinha d'água, mas com o que é? Produtos eletroeletrônicos são obrigados a fazer logística reversa. Pneus são obrigados, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, óleos lubrificantes e suas embalagens e embalagens de agrotóxicos. Esses 6 produtos estão lá no artigo 33, tá? Se você não pegou, dá uma olhada no artigo 33 da lei. Esses 6 produtos já são obrigatórios fazer a logística reversa. Então, vamos pensar no teu celular, tá? Teu celular, pensa que ele é um Apple, não sei se é, mas pensa que ele é um Apple, o Apple é importado. Então, foi fabricado pela Apple, aí teve um importador, teve um distribuidor, teve um lojista e teve você, consumidor final deste produto. A partir do momento que o teu celular deixou de funcionar, ou ficou obsoleto, ou simplesmente você é viciado em Apple e troca toda vez que lança um novo, e você não vai mais fazer uso desse produto, você começa a fazer a logística reversa, que é o caminho contrário. Aqui está o pulo do gato que você não pode perder. Você, consumidor final, é obrigado a fazer isso. Alguma vez você já ouviu falar de alguém que recebeu uma notificação dizendo: você comprou um celular faz 5 anos, queremos saber se ele ainda funciona e se ele não funciona, o que você fez com ele, porque você tem que fazer logística reversa? Não. O consumidor final, ele está fora da cadeia da logística reversa. Então, se você pegar o teu celular e simplesmente colocar dentro de uma gaveta, é a forma correta? Não, tá? Espero que você tenha consciência de que o que você está fazendo é errado. Mas você é obrigado a devolver? Você não é obrigado a devolver. Mas se você devolver, suponha que você viu essa aula, você sabe da importância da logística reversa, você pega esse aparelho celular e leva numa loja qualquer.
Você não é obrigado a levar na mesma que você comprou, você não tem que ter nota fiscal nem nada. Mas você pega um aparelho de celular e leva em qualquer revendedora de aparelho de celular. Se esta loja vende aparelho de celular, ela é obrigada a receber aparelhos usados. Você levou para o lojista. Me diz uma coisa, agora, este lojista, de posse desse aparelho, ele tem ou não obrigação de fazer a logística reversa funcionar? Ele tem. Você, consumidor final, está fora da obrigação, mas a partir do momento que você leva para um lojista, ele é obrigado a fazer a logística reversa funcionar. O lojista tem que devolver para o distribuidor, que tem que devolver para o importador, que tem que devolver para a loja, para o fabricante lá, para a Apple, ou seja qual for o exemplo que você queira utilizar. Tem que fazer funcionar. Só está fora da cadeia de responsabilidade o consumidor final e o sistema público de limpeza urbana, que seria o quê? Se eu pego o celular e, de uma forma completamente errada, coloco no lixo, na sacolinha do lixo e coloco lá na rua e o caminhão da prefeitura leva embora. Na hora que abrirem essa sacolinha lá, né, se for para o material orgânico que tem uma cooperativa e tal, vai ser aberto, senão vai simplesmente para dentro de uma vala, se for um lixão. Mas supondo que tenha uma cooperativa lá dentro e que eles abram e encontrem esse produto, eles são obrigados a fazer a logística reversa? Não são, não. Quem está de fora? Consumidor final e o sistema público de limpeza urbana. Os outros são obrigados a fazer a logística reversa funcionar. Então esse, para mim, o instrumento mais importante da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a logística reversa. Mas vamos continuar que tem outros instrumentos aqui, ó. Incentivo à criação de cooperativas e associações de catadores. Então, incentivo é um dos instrumentos dessa lei que a gente incentive tirar essas pessoas que ficam na rua fazendo coleta, revirando lixo e catando o que é importante e levá-las para dentro de uma cooperativa, onde elas trabalhem de forma digna, de forma honesta, não que não seja honesto o trabalho, mas no sentido de ter todos os seus direitos como uma associação de catadores. Mais um instrumento, cooperação técnica e financeira entre setor público e privado para o desenvolvimento de pesquisas. Então, pode o setor privado investir em pesquisas relacionadas a lixo, a resíduos sólidos? Sim, não só podem, como são incentivados a fazer isso. Pesquisas científicas de novas tecnologias, educação ambiental, como eu falei para vocês, é um instrumento importantíssimo aqui. Incentivos fiscais, financeiros e creditícios. Pode o poder público incentivar empresas que investem nas questões relacionadas à reciclagem, por exemplo, à associação de catadores? Pode dar incentivo sim, tá? Então, atenção à logística reversa, porque ela é muito importante, tá? Geralmente isso aparece colocando o consumidor final como responsável e ele não é, em que pese existir essa responsabilidade subjetiva, né, na nossa consciência, da gente saber o quanto é importante, porque se eu pegar o celular e guardar na gaveta, a logística reversa não funciona, mas se eu impulsionar, ela vai funcionar.